Por dentro do assunto, com o padre Ednei Batista. Oferecimento: Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo. Peregrinação para todos. Para esclarecer as suas questões e dúvidas em relação à Igreja Católica Apostólica Romana, a Mensagem apresenta Por Dentro do Assunto, com o padre Ednei Batista. Então, nesse momento, estamos juntos, Rádio Mensagem e também a Web Rádio Pés de Cristo da Paróquia Espírito Santo para mais uma edição do Por Dentro do Assunto. No oferecimento de Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo, peregrinação para todos, com os auxílios técnicos de Antônio Márcio Buim, com produção de Donizete Eugênio, apresentação de Carlos Sena e Padre Ednei Valdo Batista. Sua bênção, bom dia, Padre. Deus o abençoe, bom dia a todos os nossos ouvintes também. Estamos aqui com a graça de Deus para mais um Por Dentro do Assunto. Amém. Muita gente com suas dúvidas, com os grilos na cuca, né, como falava antigamente. Que bom. E a gente dá essa força para, como o senhor disse mesmo, a gente que fala aqui aprende um pouquinho mais, né? Para quem está querendo esclarecer suas dúvidas. 3954-3010, 3954-3011, em instantes. Você vai poder falar ao vivo conosco. E claro, mande a sua pergunta pelo WhatsApp 97411-0125, hashtag assunto, e o padre vai responder para você. Certo. Vamos lá no tema do dia. Eu quero continuar o que eu comecei já há 15 dias, mas semana passada interrompi, que é a reflexão sobre o mês missionário extraordinário que nós estamos vivendo, né? E no Brasil já se vive todo ano o mês de outubro como mês missionário, mas esse ano é com um toque especial, conforme o pedido do Papa Francisco, de que houvesse em todo o mundo um mês missionário extraordinário, onde toda a igreja refletisse, olhasse com mais carinho e mais atenção para a questão missionária, tanto local, que é já o nosso dia a dia, né? O cuidado do outro, a atenção, a evangelização, a catequese, a vida litúrgica numa comunidade, mas também olhando para fora, olhando para longe, né? Para a missão ad gentes, ou a missão às nações, aos povos que estão mais distantes e naquelas realidades onde a vida de fé é um pouco mais difícil. Então, dentro dessa vivência do mês missionário extraordinário, o Papa Francisco nos apresenta 4 dimensões para que nós possamos realmente avançar na vivência do compromisso missionário. Eu quero trazer essas 4 dimensões hoje para comentar. Primeira delas, o encontro pessoal com Jesus Cristo vivo na sua igreja, e isso acontece na Eucaristia, na Palavra de Deus, na oração pessoal e comunitária. Então essa é a primeiríssima dimensão da vivência missionária. Porque se você não tiver um encontro pessoal com Jesus Cristo, não for alimentado pela amizade, pela comunhão de vida com Ele, não tem por que fazer missão. Porque a missão é do Cristo, é Ele quem evangeliza, é Ele quem santifica, é Ele quem salva. Porém, Ele vai fazer isso através de nós. Então é na medida em que estamos em comunhão com Ele que nós nos tornamos de fato missionários. Caso contrário, nós vamos anunciar a nós mesmos as nossas ideias. Então todo cristão é chamado a viver, né, essa primeira dimensão, aprofundar, é uma forma de viver o mês missionário extraordinário. Mas o que eu posso fazer para ser mais missionário? Além de rezar pelos missionários, além de ajudar na coleta que vamos ter nesse final de semana, que é para os trabalhos missionários, você pode aprofundar sua relação com Cristo para que a sua vida seja mais luminosa e, consequentemente, mais iluminadora. Segunda dimensão, o testemunho. E aí o Papa nos fala dos santos, dos mártires da missão, dos confessores da fé, que são expressão das igrejas espalhadas por todo o mundo. Então nós temos grandes missionários e missionárias, pessoas que deram sua vida, né, a serviço dos irmãos. Muitos já são canonizados, outros ainda não, mas são pessoas que nós conhecemos o testemunho e a dedicação aos outros, e que isso tem que ser trazido
diante dos olhos para a gente poder contemplar e aprender com essas pessoas. Recentemente nós tivemos a canonização da irmã Dulce, né? Agora Santa Dulce, um testemunho de alguém que viveu entre nós, uma religiosa que viveu a sua vida para os outros. Mas nós temos uma outra pessoa do Brasil que é um testemunho também para nós de missionária, que é a doutora Zilda Arnes, né, que é a fundadora da Pastoral da Criança, da Pastoral da Pessoa Idosa, e que morreu recentemente num terremoto lá no Haiti, em missão. Né? Então, uma mulher que não vivia para si, vivia para os outros, preocupado com o bem dos outros. É um testemunho missionário que é apresentado para nós nesse mês missionário extraordinário. E assim há tantos outros que nós podemos conhecer e com eles aprender. Terceira dimensão, a formação. Formação bíblica, formação catequética, formação espiritual e teológica sobre a missão Adgentes. Então nós temos trazido no Jornal Expressão da Diocese, no site da Diocese, né, conteúdos sobre o mês missionário extraordinário. As paróquias certamente também têm falado sobre isso. Seria muito bom que os nossos catequistas, né, procurando esses conteúdos, passassem isso para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para realmente levar esta mensagem, esta proposta do mês missionário extraordinário a todos. Então ninguém fique indiferente ao compromisso com este mês. Não é coisa só do bispo ou só dos padres, é de todo mundo. E por último, a caridade missionária, a quarta dimensão, que é a ajuda material para o imenso trabalho de evangelização, da missão Adgentes e da formação cristã das igrejas mais necessitadas. Então, no próximo final de semana, acontece em todas as igrejas do mundo a coleta para as missões. Então, você contribuindo também está vivenciando o mês missionário extraordinário, porque a sua oferta vai se transformar depois em recurso para a evangelização, para a missão Adgentes. Tudo isso é enviado para as pontifícias obras missionárias, que encaminham ao Papa, e o Papa depois distribui conforme as necessidades de cada região, de cada local. E a nossa diocese ela é sempre muito generosa nessas contribuições. Então participe dessa coleta no próximo final de semana na sua paróquia e saiba que com isso você está vivendo também o mês missionário extraordinário, que tem como tema batizados e enviados à Igreja de Cristo em missão no mundo. Todos nós somos batizados e enviados. Todos nós somos igreja, portanto todos nós temos o compromisso com a missão. E por esses 4 vieses aqui, esses 4 caminhos que eu apresentei, a gente vivendo isso com seriedade, com compromisso, estará assumindo então a proposta do mês missionário extraordinário, não só agora, mas para toda a nossa vida. E fez muita diferença, padre, aquele E que foi tirado do discípulos e missionários, né? Mudou completamente a ideia. Isso. Tá aí. Respondida a pergunta, no sentido de esclarecermos sobre isso, nós, missionários, agora a sua pergunta direta, 3954-3010, 3954-3011, no Por Dentro do Assunto, para você falar ao vivo com a gente. Caso não queira se identificar, não tem problema, mas a pergunta tem que ser ao vivo, não dá para marcar agora. Marcar, sim, pelo WhatsApp. Aí se você mandar por lá, 97411-0125, a gente apresenta, como por exemplo a Roseli do Cidade de Salvador, padre. Ela disse assim: por que eu não posso comungar? Porque sou casada na igreja, não sou casada na igreja, mas sou casada no civil há 30 anos. Então, o civil, ele é uma dimensão importante, né? Traz um compromisso entre as duas pessoas perante a lei. Elas estão unidas e têm responsabilidades uma com a outra, mas não dá a mesma dignidade, vamos dizer assim, não tem o mesmo sentido do sacramento, né? do casamento religioso. Então, para cristãos batizados, no caso, né? Só existe casamento se for realmente na união religiosa. Então só o civil não basta. 2 pessoas que sejam casadas no civil, mesmo que há muito tempo, mas não tenham recebido o sacramento do matrimônio, elas estão vivendo juntas perante Deus, perante a igreja. Então elas não podem comungar. Precisa da santificação matrimonial
para que elas possam participar dos sacramentos. E não é uma coisa difícil de fazer. É só procurar a paróquia, a pastoral familiar da sua paróquia, se informar, fazer uma pequena preparação e depois instruir o processo de habilitação matrimonial e realizar a cerimônia, recebendo então o sacramento do matrimônio. E aí a vida da pessoa na participação da igreja fica liberada. Mas tem que dar esses passos, né? É uma doutrina da igreja e que nós temos que respeitar e viver. Obrigado por sua pergunta, Roseli. Mais uma outra, padre. A pessoa pediu para não ser identificada. Eu ouvi sobre a fabricação da imagem de Nossa Senhora Aparecida no tamanho de 50 metros. E houve um protesto por algumas entidades religiosas. O que o senhor diz a respeito, padre? Eu não tenho conhecimento desse fato, eu não tenho nada a dizer. Olha, eu acho que a imagem de Nossa Senhora pode ser reproduzida, e isso não existe impedimento, né? Embora a original seja pequena, se alguém quiser fazer uma grande, o que eu acho que deve se respeitar é a beleza, né? Então que tenha beleza, que seja algo convidativo à oração, né? Mas eu não conheço esse fato, então não posso dizer muita coisa. Mais uma pergunta, padre. Uma mãe que está muito preocupada pediu para não ser identificada. Disse que seu filho vai à missa todo domingo, junto com a namorada. Só que eles vão ter um bebê. Certo. Eles comungam. Eu sei que não pode. Ontem mesmo ele se confessou e ele é muito religioso. Agora, o que falar para ele se ele no coração dele acha que pode? Não falar nada, né? Porque não é uma criança que não saiba das coisas. Não é uma pessoa ignorante das coisas da fé, porque a senhora mesmo está dizendo que ele participa. É um adulto, é uma pessoa que tem que assumir suas responsabilidades. Agora, não julguemos, né, como diz o Evangelho. O fato deles estarem grávidos não é um pecado. A gravidez é uma bênção de Deus, mesmo que sejam solteiros, né? É um filho, é uma vida que foi concebida, oxalá, no amor, no compromisso. Então eles estão namorando, certo? Vão casar um dia, né? E vão acertar a vida deles. Então não julguemos, né, que por estar grávidos eles estão num pecado e por isso estão impedidos de comungar. Não temos esse direito. Depois, não julguemos a vida que eles levam. Nós não estamos no coração deles, nem 24 horas por dia ao lado deles para saber o que eles fazem ou deixam de fazer, né? Isso cabe a Deus, conhecer e julgar. E terceira coisa, não tem que dizer nada, né? Viva a sua vida, faça o seu caminho de fé, né? Procure viver corretamente e respeite o caminho dele e deixe para Deus avaliar se ele estiver fazendo alguma coisa errada ou não. Padre, o Paulo do Parque Santo Antônio, ele quer saber o que é que um cristão deve fazer onde vive numa área que não tenha nenhuma igreja. Se ele é um cristão que tenha formação mínima, ele pode fazer alguma coisa ali para viver a religião e anunciar o evangelho para as pessoas que vivem ali. A igreja, templo, ela é um sinal e é um lugar de encontro. Mas onde não tem igreja, se pode reunir nas casas, né, até debaixo da árvore. E lá na África você vai ver muitos lugares onde as missas são celebradas embaixo de árvores, porque não tem igreja nas comunidades. São as tribos, as pequenas comunidades onde não tem recursos para fazer uma igreja. Então eles celebram ao ar livre. O mais importante é que a pessoa tenha fé, né? E que alguém que tem fé faça diferença ali instruindo os outros. Então comece a rezar o terço, faça uma pequena catequese com as pessoas, crianças, adultos, né? Reúna as pessoas para agradecer a Deus pelas coisas boas. E aí, com o tempo, se tiver recursos e meios para tanto, se pode construir uma capela, um lugar de encontro da comunidade. Mas a primeira coisa não é ter a igreja, a primeira coisa é ter fé e se encontrar, e alguém que tem um certo conhecimento ser um líder ali que começa a puxar a fila dos outros, né?
Por dentro do assunto aqui na Rádio Mensagem, também pela web Rádio Pés de Cristo da Paróquia Espírito Santo, no oferecimento de Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo, peregrinação para todos. Essa pergunta veio pra gente, padre, a pessoa pediu para não ser identificada. O que a Bíblia tem a dizer sobre disciplina na igreja, sobre excomunhão? Então, a Bíblia diretamente não tem nada a dizer sobre isso. Ela não tem uma afirmação desse termo. Isso aqui é uma coisa que foi elaborada pela igreja, né, ao longo da sua caminhada na história, mas com uma fundamentação, claro, na palavra de Deus. Nós temos um texto em que Jesus dá a Pedro a autoridade sobre a igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, né? Eu te dou as chaves do reino dos céus. Tudo que você desligar na terra será desligado nos céus, tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. Então, Jesus deu a Pedro, e depois Pedro partilhou isso com os apóstolos, porque ele era o líder deles, né? E depois os apóstolos foram partilhando isso com seus sucessores, que são os bispos nas dioceses. Então, essa autoridade vem de Cristo. E quando é que a igreja usa deste recurso da excomunhão? Num caso extremo, quando alguém faz alguma coisa muito grave, é membro da igreja por ser batizado, mas fez uma coisa muito grave, então ela é tirada da comunhão. Excomunhão não quer dizer condenação ao inferno. Excomunhão quer dizer, para a gente entender bem, uma expulsão da comunhão com a igreja. Quer dizer, alguém que está fora da comunhão. E ainda isso é para a pessoa ter consciência de que ela fez uma coisa grave, se arrepender, pedir perdão e aí ser readmitida na comunhão da igreja, né? É porque ela aprontou algo muito, muito grave. Então, só em casos previstos no direito é que acontece a excomunhão, e só nos casos gravíssimos. Portanto, a autoridade da igreja para isso, ela existe desde Cristo, que deu a Pedro, e depois Pedro aos apóstolos, e os apóstolos aos seus sucessores, esta autoridade. Tem uma mãe que está transcrevendo uma pergunta de uma filha, mas vou deixar marcadinha aqui. Antes, tem gente para falar com a gente no telefone. Alô, bom dia. Deus a abençoe. Falhou um pouquinho, cortou. Gostaria de se identificar? Não é ser... Mas só baixa um pouquinho o seu rádio. Isso, baixa um pouquinho o seu rádio. Aí pode falar bem próximo do telefone. O padre está te ouvindo, pode perguntar. Tá bom, abençoe, padre. Deus a abençoe. Eu quero fazer uma pergunta, porque eu estou com bisneto para batizar. Certo. E o moço e a moça são namorados. Certo. Eles, como diz a história, fica, né? Eles podem batizar a criança. Eles são os pais ou são os padrinhos? São os padrinhos, não são casados. Então, tem que procurar a paróquia, né, onde eles moram. Os pais, em primeiro lugar, é que vão lá conversar na secretaria da paróquia e apresentar a situação. Porque, assim, para a gente responder aqui é muito complicado, porque eu não conheço toda a história, não conheço as pessoas, não sei as condições reais delas, né? Então, é preciso procurar a paróquia, ouvir lá as instruções que o padre ou o diácono vão dar, e aí vai saber se pode ou não. E quem toma a iniciativa para fazer isso são os pais da criança, né? Ou aqueles que fazem às vezes dos pais. Se for a avó, se for um tio, se for alguém que adotou a criança. Então, quem for ou os pais ou aqueles que fazem às vezes dos pais, deve procurar a secretaria da paróquia e obter as informações sobre os critérios para ser padrinho. Agora a pergunta que veio pelo WhatsApp, padre. A Lúcia é a mamãe. E a Ana, 8 anos. Ela quer saber por que tem um monte de igreja diferente. Acho que no sentido, não sei se das evangélicas, uma coisa assim, né? Então, porque não existe uma comunhão, né, de pensamento e de fé entre as pessoas. Então, Jesus Cristo fundou uma igreja que ele queria fosse uma comunidade de irmãos
que caminhassem segundo os ensinamentos dele e depois sob a autoridade dos apóstolos. Mas teve gente, já lá nos inícios, que não quis fazer assim, quis caminhar à parte, não quis obedecer os apóstolos, não quis seguir o ensinamento de Jesus, quis fazer a coisa da própria cabeça. E aí saiu com mais algumas pessoas, fundou outra igrejinha. Depois daquele grupo ali, outros que não concordaram com as ideias, foram fundando outras, né? Então isso é por causa da falta de comunhão de pensamento e na fé. É que vai gerando igrejas diferentes, né? Parece que uma vai derivando da outra e modificando princípios, interpretações da palavra de Deus, criando doutrinas, né? Por não se entenderem. O Ailton do Urba Nova pergunta: devemos, cristãos, guardar o sábado também? Não, cristão guarda o domingo. Domingo é o primeiro dia da semana, é o dia da ressurreição do Senhor. Nós respeitamos o domingo como o dia do Senhor, o dia que ele ressuscitou, que ele venceu a morte, e nós participamos da liturgia neste dia para participar da sua vitória, da sua glória, da sua ressurreição, nos alimentarmos da vida nova que vai nos sustentar ao longo da semana. Então, por isso, o domingo é o dia de preceito para o cristão, no sentido de ser dia de descanso, de ser dia de encontro da família, de ser dia de oração, através da liturgia, de ser também o dia da caridade, de fazer o bem, porque tudo isso expressa a vida nova que Cristo nos conquistou. O sábado, para nós, se é uma emenda da semana que não trabalha, mas ele não tem o mesmo sentido do domingo, como para os judeus é o sábado, que é o dia sagrado, que eles guardam, né, sem trabalhar, guardam fazendo orações, mas para nós não, é o domingo que é o dia, vamos dizer assim, o dia santo semanal. A pessoa não se identificou, padre, mas perguntou: há profetas ainda na igreja nos dias de hoje? Claro que há. Olha o Papa Francisco, se não é um profeta, né? Profeta não é aquele homem que adivinha o futuro. Essa é uma ideia errada. O profeta é alguém que está inserido na história, que enxerga a história com os olhos de Deus e que apresenta aos seus irmãos aquilo que Deus quer, denunciando aquilo que está errado, né? Então os profetas da Bíblia, eles não eram necessariamente homens visionários que tinham transes, não, eles eram seres humanos comuns, inseridos na história, mas eles sentiam no coração que tinham que dizer as coisas que estavam erradas e que tinham que alimentar também no povo a esperança, a confiança, ser voz de Deus, né? Deus falava com eles para eles falarem com o povo. Então hoje os profetas são o Papa, os bispos, os padres, né? E algumas outras pessoas, mesmo leigas, que em nome de Deus alertam para coisas que não estão certas e não são boas e não são, portanto, vontade de Deus. Então, desde uma perspectiva de fé. Então, se a gente pega, por exemplo, o Papa Francisco, esse homem é um profeta. Ah, porque ele tem visões? Não, porque ele é um homem de Deus, é um homem de fé, é um homem de oração, né? Um homem experiente na vida. E aquilo que ele diz que não está certo dentro da igreja, fora da igreja, no mundo, é profecia, é para alertar-nos a uma mudança de vida, a um voltar-nos para a vontade de Deus, porque isso vai reverter em felicidade, paz e bem para nós mesmos. A Adélia do Residencial Gaso pergunta, padre: com o sínodo pan-amazônico, pode acontecer mudanças em relação às mulheres na igreja? Eu acho que não. A não ser no sentido de valorizá-las, de dar-lhes mais espaço, mas não mudanças radicais de ordenar mulheres, isso não. Isso não é o central na discussão do sínodo. Em primeiro lugar, o sínodo não foi convocado para isso. E segundo lugar, é uma questão muito ampla e muito complexa para ser definida num sínodo. Portanto, nesse sentido, não haverá mudanças. Agora, o incentivo ao papel da mulher, né, o apoio que elas devem receber, o reconhecimento e mesmo mais espaço que deve ser dado a elas dentro da igreja, né, especialmente naquela região, eu penso que isso serão intuições que o Papa vai nos apresentar depois como caminhos, né, para prosseguirmos a nossa estrada de vida e de fé. Mais uma pergunta que veio, padre. Roberto, do Campo dos Alemães. Podemos
usar todos os instrumentos musicais na igreja? Não, não podemos, né? Os instrumentos musicais, eles devem ser condizentes com aquilo que se está fazendo. Então, na igreja a gente está celebrando, né, vivendo um momento de oração, de louvor, de agradecimento, né? E os sentimentos que acompanham essas atitudes, eles são sentimentos moderados, não é euforia, não é agitação, não é barulho, né? Então os instrumentos que vão também acompanhar a expressão dos sentimentos têm que ser condizentes com a sua natureza, a sua realidade. Então não vale qualquer coisa. Vou dar um exemplo aqui, né? Cuíca é um instrumento musical muito bonito para se tocar no carnaval, mas não dentro da igreja, né? Atabaque, eu sei que se toca, mas não deveria, porque não é o instrumento adequado, né? Ou se pelo menos se toca de maneira moderada. Bateria, não dá para dizer que seja o instrumento mais adequado musical para a liturgia. Ninguém vai me dizer, mas então tem que proibir. Não, eu não tenho que proibir. A igreja já tem orientações sobre isso. É só ler aquilo que o Vaticano II diz na Sacrosanctum Concilium, é só ler o que depois outros documentos da igreja e orientações vão falando sobre isso e colocar em prática, né? Não tem que fazer uma lei proibindo ou permitindo. É o bom senso que deve imperar entre nós. Então, se eu sei, embora eu goste, posso gostar da bateria, posso tocar a bateria, mas se eu entendo que ela não concorda, não combina com o espírito da liturgia, não vamos tocar e pronto, né? Agora, o órgão, né, o harmônico, o órgão, hoje o teclado eletrônico, o violão, né, são instrumentos, a flauta, são instrumentos que cabem bem dentro da liturgia, são mais suaves, são menos agressivos. E mais do que isso ainda, não só o instrumento, mas o modo de usar o instrumento também, né? Porque se você tem um violão, mas usa o violão de uma maneira inadequada, também isso não é bom. Então as orientações litúrgicas também vão nesse sentido. Não existe nenhum documento dizendo esse pode, esse não pode. Existem documentos que fazem uma reflexão sobre o espírito da liturgia. E aí a gente tem que ter o bom senso de ver isso combina com o espírito da liturgia, isso não combina. E o modo de usar os instrumentos também precisa levar em conta esses princípios e orientações para a liturgia. Encerrando já o programa de hoje, padre, muitas perguntas, mas veio aqui, a pessoa pediu para não ser identificada, mas quer saber o seguinte: se a mãe é evangélica, a criança não se batizou, ela é uma criança abençoada? A pessoa que está perguntando é católica. Sim, abençoada, claro que é. É uma vida, é um dom de Deus, né? E é uma criança, por que não seria abençoada? Uma criança que não tem maldade, que não prejudica ninguém, que não tem culpa de não ser batizada, porque ela não pode pedir o batismo para si mesma, como é que ela não vai ser abençoada, né? Lógico que é. E a igreja tem até bênção para a criança não batizada, porque ela é um ser de Deus e deve ser amada, respeitada, e ninguém vai pensar que porque está sem batizar ela está fora do amor de Deus, ela está fora da salvação de jeito nenhum, né? Agora, o batismo é importante, claro que é. É importante como expressão de uma adesão a uma comunidade de fé. Ele é graça que nos vai formando para a vivência da fé, né? E aí a responsabilidade de dar o batismo é dos pais ou daqueles que lhes fazem às vezes. Mas não podemos dizer que uma pessoa não batizada, criança ou adulta, né, ela não seja abençoada por Deus, ela não seja filha de Deus, ela não seja amada por Deus, de jeito nenhum, né? Não digamos isso. O batismo ele é muito importante, fundamental para a salvação, mas não nesse sentido de que sem batismo uma pessoa está fora do amor de Deus e não é abençoada, né? Não podemos dizer isso de jeito nenhum. Se pudéssemos, seguimos até amanhã, né, padre? Mas não podemos. Vamos deixar para quinta-feira que vem? Sim. Se Deus quiser. As perguntas que não foram respondidas hoje, fique tranquilo, tranquila. Se você mandou, o padre responderá na próxima edição, quinta-feira que vem. Padre, para encerrarmos, a sua bênção. Sim.
Então, agradecidos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concedeu deste programa, que seja útil para todos aquilo que fomos apresentando, aquilo que foi perguntado, né? E acolhamos no coração com muita generosidade aquilo que é dom de Deus para o nosso crescimento e para a nossa missão, para nós fazermos diferença, né, com a nossa vida. A fé, de forma alguma, ela é uma camisa de força que aprisiona as pessoas. A fé liberta. A fé verdadeira leva ao encontro, leva a promover vida. Então, cuidemos para nunca usarmos os conteúdos da fé para oprimir os outros, para rebaixar os outros, para dizer que nós somos melhores que os outros, porque aí nós não estamos vivendo a fé, nós estamos vivendo uma ideologia da fé. Mas a verdadeira fé, ela é abertura, acolhimento, porque ela nos coloca na perspectiva de Deus, nos faz enxergar com os olhos de Deus. E Deus é sempre bom, Deus é amor, Deus abre caminho, gera vida. Então que a gente aprenda não para rebaixar os outros, mas aprenda para servir os outros, para amar e elevar os outros. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus o abençoe hoje e sempre também, Padre. Amém, muito obrigado. Foi rico o de hoje, como todas as outras edições também. Aguarde, quinta-feira que vem tem mais Por Dentro do Assunto aqui pela Rádio Mensagem, também pela web Rádio Pés de Cristo da Paróquia Espírito Santo, com os auxílios técnicos de Márcio Buim, produção de Donizete Eugênio e apresentação de Carlos Sena e Padre Ednei Valdo Batista. Nós vamos ficando por aqui. Você acompanhou na Mensagem Por Dentro do Assunto com o Padre Ednei Batista. Por Dentro do Assunto com o Padre Ednei Batista. Oferecimento: Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo. Peregrinação para todos.